Vamos até o Rio de Janeiro? O julgamento da morte do menino Henri Borel entra hoje no 10º dia. 10 dias, gente. A expectativa é pelos debates, né? Entre a acusação e a defesa. Agora, como é que vai acontecer isso? Está garantido que socorra hoje exatamente? Roberta Camargo é quem vem nos explicar. Inclusive, na sessão de ontem, Roberta, o ex-vereador admitiu, né, que durante as brincadeiras com o menino, ele dava uma espécie de rasteira, que isso é chamado de bandas, é isso? O que exatamente foi dito? Foi exatamente isso, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Ontem, Monique Medeiros prestou esclarecimentos, foi interrogada e depois foi a vez do Jairo Souza para falar sobre essa situação toda que está sendo investigada, julgada, né? Jairo, por sua vez, disse que, na verdade, ele tinha esse costume de brincar com o menino Henri Borel, de dar rasteira nele, que a gente chama aqui no Rio de banda, né? Um termo coloquial para falar sobre rasteira, e que era só uma brincadeira que a mãe sabia. Disse que nunca tinha ficado sozinho com o garoto, que nunca ficava sozinho com ele, que gosta muito de criança, gostava muito do garoto, negou qualquer tipo de acusação. Disse sim que teve uma ocasião que ele ficou sozinho, mas que estava junto, na verdade não estava sozinho, estava junto com a babá e com uma empregada doméstica. Mas o dia começou com Monique Medeiros falando. E quando Monique fala, ela narra todo o início do relacionamento dela com o Jairo e vai traçando assim esses pontos importantes também para a investigação. Ela diz que o início da relação era uma relação muito boa, que eles estavam muito bem, que o Jairo era muito querido pela família, que o próprio menino Henri Borel gostava do Jairo, mas que aos poucos a coisa foi mudando, a situação foi se transformando. Então ela conta que ele começou a manifestar muito ciúme, a obrigar com que ela não falasse com outros homens, a vetar pessoas da vida dela e rastrear, inclusive pelo celular, localização dela, e que isso foi se agravando ao longo da relação deles e culminou no fim com a morte trágica do menino Henri Borel. Ela contou um episódio muito importante que a gente assistiu, muito consternado ao relato dela, em que ela diz que ela tinha saído de casa e que o garoto tinha ficado em casa com a babá e, de repente, o Jairo chegou em casa, que ela não esperava que ele fosse chegar naquele horário, mas que a babá informou que ele tinha chegado. E no momento em que ele chega, ele se tranca no quarto com o menino. E a babá reporta isso para ela. E essas conversas foram espelhadas numa TV, essas conversas, os prints das conversas pelo aplicativo foram espelhados. E ela vai lendo e vai narrando, vai comentando essas mensagens que ela trocou com a babá. E ela pedindo a babá, chama na porta, bate na porta, alguém tem que responder. E um pouco depois o garoto saiu amuado. E foi um ponto importante, né, desse relato dela. Hoje, então, a gente vai ter o pessoal da acusação, o Ministério Público vai falar, as equipes do Ministério Público vão falar, vão fazer a acusação. Na sequência, tem a oportunidade da defesa apresentar esclarecimentos e tem réplica, tréplica. O que já está se comentando por aqui é que, de repente, esse julgamento se estenda até amanhã, por conta de toda a densidade desses conteúdos, né, de tudo que tem que ser discutido. Então, isso pode ser que seja, inclusive, adiado para amanhã, na verdade, postergado para amanhã. Nossa expectativa era hoje, mas pode ser que amanhã a gente ainda tenha que acompanhar esse desfecho. E aí o Conselho de Sentença vai dar, claro, a sentença final, aí corroborado pela juíza que está à frente desse caso. A gente está acompanhando tudo, viu, Elisa? Obrigada, Roberta Camargo, ao vivo com a gente, do Rio de Janeiro. 10h24, sempre muito sensível falar desse caso, né? Você imaginar a criança, enfim, tudo que pode ter acontecido ali. Todas as cenas são aterrorizantes, né? Da gente imaginar.